Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Cristo esteja com todos vós e comigo também. O título é: Quem são os irmãos do Rei? Quem são? Quem são os irmãos do Rei? Então, vamos refletir sobre este tema. Já muitos reinos se levantaram neste mundo e todos eles, todos sem exceção, querendo ser os DGs. Sabem o que são os DGs? São os dominadores globais. Ou um outro nome que agora está muito na moda, que são os oligarcas. Não é? Muitos reinos, todos eles querendo dominar. Mas houve uma altura em que um pequeno déspota romano disse o seguinte, já estão a ver quem é? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu, mas o que eu quero salientar é o que está a amarelo. O teu povo e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que é que tu fizeste? Isto Pilatos disse a quem? A Jesus. Ele era procurador da Judeia e pensava ter aquela pequena vida humilde de Jesus na mão dele. O que é que Jesus responde? O meu reino não é deste mundo. Vamos parar por aqui. Logo, a resposta de Pilatos não se fez tardar e ele faz-lhe uma pergunta. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? O que é que Jesus tinha dito? O meu reino não é deste mundo. E a pergunta surgiu. Então quer dizer que tu és rei? É lógico que se existe um reino, tem que haver um rei. Mas não era nem a Pilatos, nem aos orgulhosos chefes da nação que Jesus iria revelar o caráter daquele seu reino, o qual não é deste mundo. Isso ele reservou para um pequeno grupo de pessoas humildes, pescadores, e também alguns publicanos e outros homens que humildemente eram atraídos para a palavra. Jesus lhes revelou aos seus escolhidos e aos discípulos, os apóstolos, três coisas. Ele revelou a natureza do seu reino, revelou a lei do seu reino, mas também a glória do seu reino. A natureza, a lei e a glória. Mas é preciso haver um preparo para essa glória. Porquê? Essa glória é a expressão exterior do caráter do rei. Do caráter do rei. A glória, fixem isto, a glória é a expressão exterior do caráter do rei. E antes que essa glória possa vir, primeiro os cidadãos que serão os candidatos a ser cidadãos desse reino, terão que ter um caráter semelhante ao caráter do rei. Por muito tempo e de muitas formas, Jesus procurou ensinar-lhes o dom da família. Por que é que Jesus quis fazer isso? O que é que o reino tem a ver com a família? Ou melhor, o que é que a família tem a ver com o reino? Então vou mostrar-vos aqui três citações. Uma que está em Mateus, que Jesus disse: todos vós sois irmãos. Segundo, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Então ele não está a falar de família. Mãe, irmãos. E um último texto: vai ter com meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então significa que ser irmão do rei implica ter ou desenvolver o mesmo caráter do
do rei, porque ele considera-nos da sua família, Como era o caráter do rei, ou como é o caráter do rei. Diz-nos este texto que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Este é o caráter do rei. Qual é? Fazer a vontade do Pai. E um outro texto, eu faço sempre o que lhe agrada. Então, como é que é o caráter do rei? É fazer a vontade do Pai, fazer sempre aquilo que agrada ao Pai. E então faz-se a pergunta, qual é a vontade do Pai? Não é? Se o caráter de Jesus é fazer a vontade do Pai, qual é a vontade do Pai? Faz sentido ou não? Querem que eu vos diga? Já sabem que eu não vou dizer. A Bíblia vai dizer. E nós encontramos isso aqui. Alguém quer ler? Esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui não diz bem qual é que é a pergunta que eu fiz há pouco, não é qual é a vontade do Pai, mas aqui confirma que realmente qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, mas a vontade do Pai é esta. Uma grande lição que Jesus procurou ensinar toda a sua vida. Primeiro por atos e depois por palavras. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, qual é a vontade do Pai? É ser servido? É servir. Aqui está a vontade do Pai. Jesus disse que tinha vindo para fazer a vontade do Pai. E aquele que fizesse a vontade do Pai seria da sua família. Logo, o que é que nós depreendemos disto? Se nós queremos ser irmãos do Rei, o que é que precisa de ser a nossa vida? Uma vida de serviço. Mas faz-se a pergunta, serviço a quem? Ai, à família, aos amigos. É, também, mas não só. Jesus estava prestes a partir. Conhecemos o que aconteceu e novamente ele ensina aquilo que ele toda a sua vida tinha ensinado. Todos estavam sentados à mesa, no cenáculo. Já estão a ver qual era a cena. E deram-se conta que faltava alguém que era muito importante e naquela ocasião não podia faltar. Quem era? O servo. O que lhes ia lavar os pés. É para isso que servem os servos, não é? Para lavar os pés. E realmente eles deram-se conta. E agora? Não estava ali nenhum servo. Olharam uns para os outros como que a perguntar-se. E agora? Quem é que nos vai servir? Era a pergunta. Que não se ouvia, mas estava perceptível nos olhares que eles trocavam uns com os outros. Aqueles 12 homens andavam há 3 anos e meio a ver e a ouvir aquilo que Jesus fazia, a forma como ele vivia, aquilo que ele lhes ensinava. E pouco tempo antes, eles tinham vindo a caminho da Galileia. E o que é que eles falavam a caminho da Galileia? Qual seria o maior? Agora estavam ali e pensavam, olhando uns para os outros, quase que diziam assim, eu não vou lavar os pés. E ficaram meios amuados. E o outro também, eu não vou lavar os pés. Eu não vou servir. Como se aquele serviço fosse alguma coisa de humilhante. Quando Jesus lhes tinha dito o quê? Que ele não tinha vindo para ser
servido e que esta era a vontade do Pai. Reparem aqui esta frase: mas entre vós não será assim. Jesus tinha dito estas palavras. Mas uma coisa é eles ouvirem, outra coisa é praticar. Todos nós aqui, irmãos, vimos aqui sábado após sábado e ouvimos coisas maravilhosas, não ouvimos? Ouvimos coisas maravilhosas, semana após semana, lições preciosas. Mas e em casa? E em casa? Como é que nos tratamos? Como é que falamos? Que tom de voz usamos? E mesmo aqui nesta casa, como é que nós procedemos? Sabem que Tiago e João, Tomé e Judas não foram os últimos, infelizmente, os últimos cristãos a zombar da aplicação individual daquilo que eles pregavam. Eles não foram os últimos. Então aqui diz-nos que Jesus tirou o manto e, tomando uma toalha, o que é que fez? Cingiu-se, colocou a toalha à volta da cintura. Uau! Isto partiu os corações. Mas só partiu 11 corações. Um deles endureceu. Quem foi? Judas. Isto não está aqui no PowerPoint, mas eu vou falar-vos um pouquinho de Judas. Aliás, vou ler-vos no Desejado de Todas as Nações. Como é que era Judas? Judas estava ali em casa, não é? E eram dos 12. Há 3 anos e meio que ele andava com Jesus, que eu via. Então diz assim, é o capítulo 76. Não vou ler muita coisa, só algumas. Judas via os doentes, os coxos, os cegos aglomerarem-se em torno de Jesus, vindo das aldeias e cidades. Via os moribundos que eram trazidos aos seus pés, aos pés de Jesus. Testemunhava as poderosas obras do Salvador na cura dos doentes, na expulsão dos demónios, na ressurreição dos mortos. Experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Jesus. Eu faço uma pergunta. Será que Judas amava Jesus? O que é que acham? Acho que sim. Quem é que acha que sim? Estamos na dúvida. Quem é que acha que não? Eu fiquei surpreendida com o que eu li aqui. Eu já tinha lido há muitos anos e não só, mas diz aqui que ele reconhecia que os ensinos de Jesus eram superiores a tudo quanto ouvira até então. Amava o grande mestre e desejava estar com ele. Uau! Então é possível alguém amar Jesus, andar com ele, querer estar com ele e fazer o que ele fez? Nós amamos a Jesus. Continuando. Sentira o desejo de ser transformado, irmãos. Não só amava Jesus, ele sentia o desejo de ser transformado no caráter e na vida. E esperava experimentar isto mediante a sua ligação com Jesus. Não é o que nós queremos? Mas, havia um mas. Judas nunca chegou a render-se inteiramente a Jesus. Não renunciou às suas ambições terrenas, nem ao seu amor ao dinheiro. Achava que podia continuar com os seus próprios juízos
e opiniões. E sabem o que é que aconteceu? Cultivou a disposição para criticar e acusar. Isto é sério. Ele cultivou a disposição. Outros não têm disposição para criticar e acusar, mas muitos têm, não é verdade? Outros têm disposição para a ira. Outros têm disposição para a mentira. Mas ele amava Jesus. Mas cultivou a disposição, cuidado irmãos, para criticar e acusar. Era por demais orgulhoso. Todos o respeitavam. Ele tinha que manter a sua autoridade. Ele era uma autoridade no grupo, ou não? Ele era o tesoureiro do grupo. E então toda a gente o tinha em grande estima e consideração. Todos o respeitavam. Sempre tinha dado uma imagem de quê? Muito digno perante todo o mundo. Por isso, ele não se iria humilhar. O caráter de Judas não atingia o padrão do reino. Não podia ser servo. Era incapaz de amar o próximo mais do que a si mesmo. Então já estamos a ver aqui como é que podemos ser irmãos do rei. Contudo, diz-nos este texto, a grandeza única é a grandeza da humildade. A única distinção baseia-se na dedicação ao serviço dos outros. Sejam os outros quem sejam, nem que os outros sejam Judas. E outra citação que eu peço que passem, por favor. Enquanto o orgulho, desinteligência e luta por superioridade forem nutridos, o coração não pode entrar em associação com Cristo. Sabem que o orgulho não reconhece o seu erro. O orgulho diz que o outro é que está errado. Eu não. Eu estou certa. E no lar, há muitas vezes uma disputa pela autoridade. Não existe, muitas vezes, uma disputa pela autoridade. Nós sabemos que o sacerdote do lar é o marido, é o pai. Só que nós também sabemos que Jesus, em Mateus 28, 18, disse o quê? Não é este texto. Foi-me dada toda a autoridade. Não foi o que Jesus disse lá em Mateus 28? Foi-me dada toda a autoridade. Mas como é que ele exercia a sua autoridade? Era pela força? Era pelo amor. Então eu pergunto, qual é o benefício de nós estudarmos a Bíblia e o Espírito de Profecia se não conseguirmos encontrar Jesus? Qual é o benefício de orar se não conseguimos encontrar Jesus? Qual é o benefício de virmos aqui à igreja, irmãos, se não encontramos Jesus? Sabem que ler a Bíblia, orar e ir à igreja era o que os fariseus faziam, mas mataram Jesus. Depois que Judas saiu da sala, Jesus expressou por palavras a lei que ele já praticava ao longo da sua vida, a qual devia ser, como sempre foi, a lei do seu reino. E agora sim, o que é que ele diz? Alguém quer ler? Ok, então eu leio. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, respondam-me uma coisa. Que critério é que nós usamos para determinar se uma pessoa é ou não discípula de Jesus? Será que é porque essa pessoa crê como nós?
Será que é porque ela concorda com todos os pontos da nossa doutrina? Será que ela compreende as profecias? O santuário? Será que ela devolve o dízimo? É este o critério para ser um discípulo de Jesus? Não, pois não. Não foi o de Jesus e também não deve ser o nosso, não pode ser o nosso. O critério é este. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se o amor não grita, o amor não fala pelas costas. Isto tudo é para mim, irmãos. Não sei se é para vocês, para mim é. O amor não quer controlar a consciência dos outros. O amor não impõe a autoridade. O amor não quer fazer prevalecer a sua vontade. O amor não faz acepção de pessoas, mesmo que essas pessoas tenham uma orientação sexual diferente. O amor trata bem tanto aqueles que pensam como nós, como aqueles que discordam de nós. A pessoa pode pregar muito bem, pode conhecer a Bíblia de capa a capa, pode dar esmolas, fazer muito trabalho missionário, mas a lei do reino é o amor. Sem amor, ninguém entrará no reino de Deus. Mas porquê é que Jesus diz que era um mandamento novo? Porquê é que era novo? Já se perguntaram? Eu durante muitos anos me perguntei porque isto está no Antigo Testamento. Então porquê é que Jesus disse que era novo, irmãos? Porque ele diz ali, amar como eu vos amei. E é por este tipo de amor que é conhecido o discípulo. É por este amor que nós podemos ser irmãos do Rei. Agora faço uma pergunta. Sabem que eu gosto muito de fazer perguntas, porque eu própria também faço perguntas à Bíblia. Eu quero saber, eu preciso saber. Será que nós podemos amar como Jesus amou? É difícil, mas gostava que me respondessem. Esta irmã aqui já respondeu. É difícil. Podemos imitá-lo, mas não entram imitações no céu, pois não? Só entra o que é genuíno. Podemos ou não podemos amar como Jesus amou, irmãos? Podemos? Não podemos. Nenhum ser humano consegue amar como Jesus amou. Nenhum. A não ser que Ele, que é amor, viva aqui dentro. E se Ele viver aqui dentro, irmãos, é Ele que vai amar os outros através de mim. Eu vou repetir. É Jesus, se Ele viver aqui dentro, que Ele vai amar os outros através de mim. Das minhas palavras, dos meus atos, do meu tom de voz, das minhas mãos. O que é que nos diz aqui? Cristo em vós é a única esperança de nós podermos estar na glória, no reino da glória. É a única, irmãos. Foi para isto que Ele fez este templo. O vosso corpo foi para que Ele viva em vós. E viver aonde? É nos pulmões? É no estômago? É aonde? É aqui, irmãos. É na mente. Isto é o lugar santíssimo do santuário celestial. E aqui só pode estar uma coisa. É por meio da palavra que Cristo habita nos seus seguidores. E onde é que está a palavra? Ela está longe de nós? Está, irmãos. A Bíblia diz-nos onde é que ela deve estar, que ela não está longe de nós. As suas palavras, as suas promessas fazem uma coisa.
pelas quais Ele nos tem dado as suas grandíssimas e preciosas promessas, para quê? Para quê? Para que sejamos participantes da natureza divina. Porque a nossa natureza, de todos vocês, ninguém se iluda, que é a natureza carnal, ela é o quê? Ela não presta, ela provoca vômitos. Ela provoca vômitos a Deus porque nós imitamos. Queremos ser uma coisa que não somos, irmãos. Queremos aparentar bondade, pureza, santidade. Não somos. Mas se Cristo habitar em nós, aí sim. Aí sim. Então, irmãos, vou ler-vos aqui uma citação do Espírito de Profecia. Digo-vos, há citações que eu não tenho palavras. Eu vou mostrar-vos um milagre de Deus. Todos nós, eu penso que todos nós aqui reconhecemos que temos uma natureza má, ou não? Ou nós nascemos muito bonzinhos? Basta olhar para uma criança, não é? Nós bem tentamos, não é? Mas nós todos recebemos uma natureza herdada do Adão, não é? Do pai, da mãe, do avô, da avó, etc. Má, corrupta, vingativa, teimosa, vaidosa. Então olhem o que Deus nos diz. Nesta meditação matinal, ao participarmos da natureza divina, pausa. Como é que nós participamos da natureza divina? Lemos há pouco. Eu vou voltar atrás. Como? O que é que está aqui? As suas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis, porque não éramos, fiqueis ou vos torneis participantes da natureza divina. Então, como é que nós podemos ser participantes da natureza divina? Como? Pelas promessas, pela fé nas promessas. Quando nós tomamos posse das promessas e vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, não é? Agora veja o que é que Deus faz. Naquele que faz isto, naquele que se apodera da palavra, não é só blá blá blá, é quando ela faz parte do nosso ADN. Olhem o que diz aqui. Ao participarmos da natureza divina, o que é que Deus faz? Um milagre. São eliminadas do caráter as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. Irmãos, eu esperava ouvir um grande amém. Isto é um milagre, irmãos. Vocês conseguem tirar as vossas tendências hereditárias? Conseguem tanto quanto arrancar os olhos e pôr outra cor de olhos? Não conseguimos. Mas Deus garante que aquele que se apodera das promessas e por elas vive, não só se torna participante da natureza divina, como o que é que Deus faz? Elimina do caráter as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e tornamo-nos um vivo poder para o bem. Sempre aprendendo do Mestre Divino, participando de vez em quando, diariamente, irmãos, o pão nosso de cada dia. Mas não é estar ali a ler a palavra apenas, estudá-la, não, é mais do que isso. Ela tem que estar, eu tenho que viver por ela. Quando Deus me diz, amem os vossos inimigos, aqueles que vos chateiam, aqueles que fazem coisas que bradam aos céus. O que é que Deus está a dizer aqui? Apega-te a esta palavra. Apega-te. Para que te tornes, não é o que diz lá o versículo de Mateus 5? Para que te tornes filho do teu Pai que está nos céus. Porque nós não somos, por natureza, filhos de Deus. Como é que somos? Como? Quando nós amamos como Jesus amou. E só é possível amar como Jesus amou de uma forma. Se Ele viver em nós. E já vimos como é que Ele vive em nós. É pelas suas promessas, pela palavra.
Continuando. Cooperamos com Deus para vencer as tentações de Satanás. Deus atua o milagre, Ele tira as tendências herdadas, e o homem atua como? Apoderando-se das promessas, para que este possa ser um com Cristo, assim como Cristo é um com Deus. Diz então nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais. Irmãos, durante muitos anos eu pensei que era quando Jesus viesse que eu me ia sentar com Ele nos lugares celestiais. Quão enganada estava. Quando é que nos sentamos com Cristo nos lugares celestiais? Quando? É quando aquilo que nós dissemos há pouco, quando participamos da natureza divina, irmãos. E continua e diz, a mente descansa com paz e segurança em Jesus. Irmãos, enquanto não amarmos os outros como Jesus nos ama, a nossa mente não tem paz. Não tem paz. Há cá dentro qualquer coisa. E isto é um milagre inexplicável. Daqui a pouco vamos ouvir cantar acerca do milagre inexplicável. Diz-nos, já estamos a acabar, esta palavra deve estar sempre aonde? Na Bíblia, não é? É aqui. E nos nossos lábios. Ela diz-nos em Romanos 10:8 que a palavra não está longe de nós. Ela está na nossa boca e no nosso coração. E o de já todas as nações diz, de tudo que sai da boca de Deus, havemos de viver. Eu pergunto, mas não quero respostas. Vivemos nós hoje de toda a palavra que sai da boca de Deus? Ou vivemos daquilo que diz a ciência? Daquilo que diz o telejornal? Daquilo que diz o irmão? Quando assaltados pela tentação, não olheis às circunstâncias. Este é tão difícil para mim resistir à tentação. O que é que Deus diz? Esta é a palavra de Deus, irmãos. O que é que Ele diz? Não olhem às circunstâncias ou à fraqueza do próprio eu. Mas, olhem a quê? Ela tem poder ou não tem? Irmãos, se ela tem poder, Deus disse-me assim, então mostra na tua vida que ela tem poder. Irmãos, mostrem na vossa vida que a palavra tem poder para nos transformar. Pertence-vos toda a sua força. Concluindo, ser irmão do Rei é pertencer à família celestial, é fazer da palavra a nossa força, é tê-la no coração e na boca, é enfrentar a tentação como Jesus enfrentou. Como era? Está escrito, mas depois ele dizia o que é que estava escrito. Porque tinha a palavra aqui. E o Senhor nos poderá vestir com as vestes nupciais. Sabem porquê? Vou concluir com um texto que eu acho que é maravilhoso. E os irmãos, se quiserem ser irmãos do Rei, não podem deixar que este verso da Bíblia tenha sido escrito em vão. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe, mãe de quem? Mãe de quem? A minha, a vossa mãe. Aprova Deus que desde o ventre da vossa mãe vos separou, a mim me separou e me chamou pela sua graça. Para quê? Para quê que Ele me chamou? Para revelar o seu Filho em mim. Irmãos, vocês creem nisto? Precisamos apoderar-nos disto, irmãos. Chega de uma aparência de cristianismo. Jesus está voltando. A manhã gloriosa está aí. Chega de fazermos tantas coisas na igreja.
o que é que Jesus quer? Pessoas que se agarram a isto, que creem nisto, porque têm fé que a palavra de Deus tem poder para fazer com que eu revele o caráter do seu Filho. Foi para isto que Deus falou a cada um de nós esta manhã. Que Deus nos ajude. Vamos ouvir um hino que resume tudo aquilo que estivemos a refletir aqui esta manhã. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso, é por mim, extravagante, infinito, e é por ti. Todo mal que eu fiz não pude me afastar do amor de Deus por mim, pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completa eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pude me afastar do amor de Deus por mim, pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completa eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor que Ele me dá, Tem salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pude me afastar do amor de Deus por mim, pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar.